Pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No seminário de hoje, intitulado Imagens CIBERS 4, CIBERS 4A e Amazônia 1 na resposta a desastres, nós veremos que os satélites desses programas, o CIBERS, o 4 e 4A e o Amazônia 1, possuem câmeras que produzem imagens úteis para o gerenciamento de desastres. Na fase de resposta, as imagens devem ser obtidas e entregues o mais rápido possível para estimar os danos causados. A Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres é um esforço entre 17 agências espaciais com este objetivo. O INPE faz parte da Carta e tem contribuído com as imagens de satélite desde 2018, sendo mais de 450 imagens em mais de 120 diferentes ocorrências de desastres em todo o mundo. O seminário de hoje apresentará o mecanismo de atendimento do INPE no atendimento aos desastres no âmbito da Carta e alguns resultados dessa atividade. Será apresentado pelo Dr. Laércio Massaro Namikawa, que possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade do Vale do Paraíba, mestrado em Computação Aplicada pelo INPE e doutorado em Geografia pela Universidade Estadual de Nova York, em Buffalo. Ele é atualmente tecnologista sênior do INPE. Laércio, eu agradeço muito a oportunidade de ouvir as informações que você tem a passar para a gente, e a sala é sua. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que estão aí assistindo essa palestra. Obrigado pelo convite para mostrar esse trabalho que a gente realiza aqui no INPE, que consideramos de bastante importância, principalmente porque é uma atividade que tem uma repercussão muito grande e uma necessidade ou um resultado, né, muito bom para a aplicação, então, de um bem que foi construído aí pelo Brasil, que são esses satélites, e o uso dessas imagens na resposta a desastre é uma das atividades aí que pode ajudar a gente, então, a justificar o nosso trabalho. Então, como o Rafael já contou aí no resumo da apresentação, eu vou mostrar o uso das imagens, então, dentro do esquema da Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres. Esta atividade, então, eu acho... tudo bem, vamos aqui. Essa atividade, então, a gente a gente participa dela usando, então, as imagens dos nossos satélites, que estão satélites... Desculpa. Se eu falar para o pessoal do INPE que a gente tem só 3 satélites, eles ficam bravos, porque o SCD está aí no ar aí há muitos anos e continua funcionando. Então, na verdade, os nossos 3 satélites que produzem imagens de sensoriamento remoto, eles que estão ativos, né? O CIBERS 1, 2, 2B, eles já estão desativados, mas nós temos 3 satélites ativos aí, o CIBERS 4, o CIBERS 4A e o Amazônia 1, que produzem, então, as imagens de satélite que nós podemos, então, utilizar para a resposta ao desastre. Esses satélites, então, eles produzem imagens, tá? Então, eu passei aqui coloquei algumas características extraídas direto da página do INPE, que fala sobre o CIBERS. O Amazônia, infelizmente, essas informações não estão facilmente disponibilizadas na página do Amazônia. Mas para o CIBERS 4 e o 4A, elas estão disponibilizadas nessa página. Por que está escrito CIBERS 3 e 4? Na verdade, o CIBERS 3 ele foi construído, foi lançado em dezembro de 2013, só que o foguete chinês, né, que nunca tinha falhou em colocar o CIBERS 3 na altitude correta, e ele acabou, então, sendo substituído pelo CIBERS 4. O ano de 2014, se eu não me engano, então, foi preenchido pelo INPE, construindo, então, o CIBERS 4, e ele foi lançado em dezembro de 2014, desculpe, 2014, que eu estou falando, em dezembro de 2014, e os 2 satélites, na verdade, foram projetados para serem exatamente iguais. Então, já tinha todo o equipamento necessário para construir o CIBERS 4, por isso que foi possível de fazer isso rapidamente. Então, o satélite, né, para quem não... Principalmente olhando a questão da Amazônia 1, ele tem uma parte do satélite que é a parte do controle
do satélite, de energia e computador de bordo, e tem a parte que é a carga útil. A carga útil, então, é a parte onde você coloca os sensores, os equipamentos que vão definir a missão principal do satélite. Então, a missão principal do satélite Cibers 4, Cibers 3, 4A e Amazônia, sendo de imaginamento, de gerar imagens de sensoriamento remoto, a carga útil principal, então, são as câmeras. O Cibers 4, então, tem uma câmera pancromática, uma câmera chamada PAN. Aí tem algumas questões de nome aí que é melhor tentar explicar direitinho. Então, tem uma câmera chamada PAN, tem uma câmera chamada MUX, uma chamada IRS e uma chamada WFI. As outras cargas úteis aí, então, são de transmissão de dados, gravador de bordo, tá? O sistema de coleta de dados, né? Então, é o coleta de dados que faz naquele primeiro satélite de coleta de dados que o INPE já fez, e também tem alguns equipamentos para fazer monitoramento do ambiente espacial. O que é importante olhar aí, então, além das câmeras, é esse gravador de bordo. Tá? O gravador de bordo, então, ele simula que está retransmitindo a imagem de volta para a Terra, mas na verdade, ele está colocando as informações imagiadas nesse gravador de bordo. A gente vai ver mais para frente que é dessa maneira que nós conseguimos, então, obter imagens de todo lugar no mundo. Ficou faltando uma transparência para explicar isso aqui melhor, mas depois, na hora, eu tento explicar melhor. Então, as câmeras do Cibers 4 têm essa câmera PAN. O PAN, o nome, deveria vir só da questão pancromática. O que é uma câmera pancromática? É uma câmera preto e branco, né, nível de cinza, que consegue ter uma resolução espacial, né, o tamanho dos pixels menores, vamos dizer assim, porque você consegue obter informações de uma faixa do espectro eletromagnético maior. As câmeras multiespectrais, elas, em geral, são criadas ou são fabricadas colocando um filtro na frente da câmera, e o filtro faz com que a quantidade de energia que atinge o sensor seja menor. Então, a resolução espacial acaba ficando prejudicada. Então, a vantagem principal das câmeras pancromáticas é a possibilidade, então, de ter uma resolução espacial melhor do que numa imagem colorida. Então, imagem colorida, em geral, a gente chama de multiespectral, e a câmera pancromática a gente chama de PAN. Só que essa câmera do Cibers 4, ela é chamada de PAN, composta, então, da pancromática e de uma parte multiespectral. A ideia aqui é você produzir imagens coloridas na resolução da pancromática, aplicando, então, o algoritmo de fusão de imagens. Então, na fusão de imagens, nós pegamos as cores da multiespectral e aproveitamos a resolução espacial da pancromática. A câmera MUX é uma câmera multiespectral, então ela tem os canais, ou as bandas do espectro eletromagnético, que ela adquire todas na mesma resolução, no caso, aí 20 metros, a gente vai ver mais para frente. Tem uma câmera termal, mas essa câmera termal nunca foi bem utilizada, né? Teve alguns problemas. Eu, particularmente, eu já vi que ela pode ser usada para algumas aplicações interessantes. A câmera termal, para quem não ouviu falar disso, ela mede temperatura, né? Comprimento de onda do espectro eletromagnético da faixa do termal. Então, basicamente, ele mede a temperatura do alvo no solo. E a câmera de campo largo, que é a WFI, essa câmera, então, é uma câmera de resolução espacial mais baixa, mas, como diz o próprio nome, né, o campo de visada dela é bem largo, chegando aí a quase 900 quilômetros, no caso do Cibers 4 e do Amazônia 1, e quase 700 quilômetros no caso do Cibers 4A. Então, vamos dar só uma olhadinha melhor aqui nas câmeras do Cibers 4. A câmera chamada de PAN tem as bandas multiespectrais chamadas aí de 2, 3 e 4. Essa banda chamada de 1, na verdade, é uma pancromática. Se vocês olharem ali o comprimento de onda, você vai ver que o comprimento de onda da
pancromática cobre praticamente a mesma faixa da 2, 3 e 4. A 2, 3 e 4 sendo as equivalentes à cor visível verde, o 3 é o visível vermelho e o 4 é a faixa do infravermelho próximo, mais próximo do vermelho. E a pancromática, entre 0,51 e 0,85, cobre a faixa das 3 câmeras. Então, é quase como se você conseguisse uma resolução melhorada na pancromática, porque você enxerga toda a faixa do espectro do verde até o infravermelho próximo, mas tudo com o mesmo sensor. Então, você consegue capturar mais energia. Então, você pode reduzir a dimensão do pixel adquirido. A largura de faixa imagiada é de 60 km e o tamanho do pixel para a banda pancromática é 5 metros e para a multispectral de 10 metros. Um detalhe importante aqui também para o uso em aplicações de desastres é essa visada lateral do espelho, de até 32 graus de cada lado. O que isso significa? Eu posso pegar a câmera e ter um espelho na frente dessa câmera mesmo, e esse espelho permite, então, você olhar para o lado até 32 graus. Isso permite, então, que você consiga adquirir imagens com uma frequência temporal mais alta. Eu consigo passar hoje aqui, por exemplo, sobre o INPE, e daqui a alguns dias, mesmo que ele não esteja passando exatamente sobre o INPE, eu faço esse espelho olhar de lado e eu consigo enxergar, então, essa região aqui do INPE. A câmera MUX, ela tem as faixas do azul, esse 0,5 aí é a faixa do espectro visível do azul, o 6 do verde, o 7 do vermelho e o 8 do infravermelho próximo, imaginando uma largura de 120 km numa resolução espacial de 20 metros. E não tem esse espelho que movimenta a câmera. Então, na prática, eu consigo só olhar para a cidade de São José dos Campos somente quando ele está passando por cima da cidade. Eu não consigo olhar a cidade de lado. E a câmera WFI, ela tem uma largura de faixa, como diz o nome, ampla, né, de 866 quilômetros, mas numa resolução espacial de 64 metros. Nas mesmas faixas multispectrais da banda MUX, ou seja, azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Nessa tabela, então, está sumarizado as informações da câmera do CIBERS 4, principalmente aqui o que tem de novidade é mostrando, então, que o apontamento de 32 graus somente para a câmera PAN e a revisita do satélite a 26 dias, ou seja, ele vai passar sobre o mesmo ponto na superfície da Terra a cada 26 dias. Mas com o uso do espelho, a câmera PAN, eu consigo, então, capturar a imagem daqui a 5 dias. Então, vamos supor que o satélite passa hoje sobre São José dos Campos. Se a imagem de hoje, a próxima imagem que eu posso obter é daqui a 5 dias. Então, se acontecer um desastre em cima da cidade, eu consigo orientar o satélite e ordenar o satélite para que ele oriente o espelho, apontar o espelho para um ângulo equivalente a alguns graus, tem que fazer esse cálculo direito, dependendo da posição que ele está em órbita, e fazer uma próxima imagem sobre a cidade em 5 dias, e não mais em 26 dias. O CIBERS 4A, aqui, tem as mesmas câmeras multispectral e WFI, com as mesmas bandas espectrais, mas com uma largura de faixa menor, um tamanho de pixel maior, porque ele está numa órbita mais baixa. Então, como ele está numa órbita mais baixa, a projeção, né, do ângulo sólido do sensor sobre a superfície da Terra vai ser menor, porque isso aí é uma função da distância entre o satélite e a Terra. É a mesma câmera, é a mesma ótica, só que como ele está mais numa órbita mais baixa, o pixel acaba sendo um pouco maior.
No caso, então, da câmera PAN, ela não está mais a bordo do Cibers 4A, nem a Thermal IRS, e o que tem, então, é essa câmera WPM. A WPM, da mesma forma que a PAN, tem uma banda pancromática e a multispectral, agora incluindo também a faixa do azul. E a pancromática ali, ela cobre a mesma faixa do azul até o infravermelho próximo, de 0,45 a 0,90. As vantagens que começam aqui é que agora a largura de faixa imagiada não é mais de 60 quilômetros, mas é de 92 quilômetros. E a resolução é de 2 metros na pancromática e 8 metros na multispectral, enquanto que no Cibers 4 ela era de 5 metros e 10 metros. Ela não tem a visada lateral do espelho, mas aqui não aparece em lugar nenhum, mas você pega, no caso do Cibers 4A, o que acontece é que toda a plataforma ela é rotacionada, ela pode rodar até aproximadamente os mesmos 30 e poucos graus de cada lado, só que ela está recomendável que você rotacione a plataforma de até 16 graus de cada lado. Então, equivalente ao espelho PAN do Cibers 4, dessa maneira eu consigo, então, uma revisita parecida com a do Cibers 4, de 5 dias. Essa tabela aqui, revisita de 31 dias, é a revisita padrão, sem fazer a rotação da plataforma. Mas com a rotação da plataforma, então, eu consigo fazer uma revisita aí de 5 dias também. A diferença aqui agora é que eu conseguiria fazer uma revisita tanto para a câmera WPM quanto para a MUX. A WFI, como a largura de faixa imagiada ela é maior, né, ela poderia até ter alguma vantagem olhando de lado, mas começa a gerar muitas distorções e a gente, em geral, não adquire imagens com satélite olhando para o lado com a câmera WFI. Então, tudo isso para dizer o quê? Desculpe, falta do Amazônia também. Tá? Do Amazônia, ele só tem um sensor WFI. E o sensor WFI do Amazônia, ele é igual do Cibers 4 e do 4A, só que o satélite Amazônia 1 está na mesma altitude do Cibers 4. Então, a largura de faixa imagiada dele é de 860 quilômetros, com uma revisita de 5 dias. Ele também tem a capacidade de fazer a visada lateral usando a rotação da plataforma, mas, como eu tinha dito também para o caso 4A, não é utilizado porque não faz muito, ele iria gerar muita distorção na aquisição dessas imagens. Então, tudo isso para falar o quê? Isso é o que a gente, então, provê para o caso de desastres dentro da Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres. Essa carta como diz o próprio nome mesmo, é uma carta de intenções onde as agências espaciais do mundo todo se comprometem, então, a programar, adquirir e providenciar imagens e produtos processados, né, dessas imagens para resposta aos desastres. Hoje, né, foram realizadas 815 ativações da carta. A carta é ativada sempre que acontece um desastre e, na resposta a esse desastre, as imagens de satélite são úteis para serem aplicadas na resposta a esse desastre. Então, existem mecanismos de ativação da carta, que é através, em geral, das defesas civis de cada país ou de entidades das Nações Unidas, para, quando acontece um desastre, então, essa ativação provoca, então, um desencadeamento de uma série de ações, cujo resultado final, então, é a entrega de um mapa ou da imagem ou de um mapa processado, se o usuário final não tem capacidade, então, de utilizar diretamente essa imagem. Esse mapa aí que está na tela, então, mostra o número de ocorrência em cada um desses hexágonos aí, dessas regiões aonde tiveram desastres
815, então, até hoje, desde novembro de 2020, desculpe, de 2020, não, de 2000 ali, tá? Eu coloquei ali, fui fazer um copy-paste ali, ou alguma coisa errada. Na verdade, ele desde 2000 até 2023 são 815 ativações. Em geral, temos uma ativação por semana. Então, 20 anos e pouco aí, 814 é mais ou menos isso. Então, dá para ver aí que praticamente o mundo todo está coberto por desastres e resposta da carta provendo imagens aí para o mundo todo. Qual que é a vantagem principal da carta? Principalmente a possibilidade, então, de ter acesso a informações dessa constelação virtual. Hoje, são mais de 270 satélites. Esse número é grande, principalmente porque os satélites de resolução espacial mais alta, hoje em dia, eles trabalham com o conceito de constelações, né? Então, não é um satélite, mas são vários satélites. Por exemplo, esse da Planet, são mais de 120 satélites e estão sempre sendo lançados satélites novos. O INPE, então, colabora com o CIBERS 4, 4A e o Amazônia 1, mas vocês podem ver nessa imagem, nesse slide aí, que estão praticamente todos os satélites de sensoramento remoto conhecidos. Spot, Pleiades, Salcom, Radarsat, TerraSat, Sentinel, ICI, o ALUS, os WorldView, GeoEye e todos os outros aí menos conhecidos, que são os russos, os coreanos, Bielorrússia, Índia, e além dos meteorológicos aí, no caso da EUMETSAT e no caso da NOAA também estão colocados aí nessa lista de imagens disponíveis. Os chineses, então está praticamente tudo que tem disponibilizado dentro dessa... Todos os satélites mais famosos conhecidos estão praticamente quase todos aí disponibilizados dentro desse esquema da Carta Internacional. Esse slide mostra todos os produtos gerados até hoje usando as imagens, então, do CIBERS 4. Eu acho que no Amazônia aqui não apareceu nenhum ainda. Isso aqui, então, são os mapas produzidos com as imagens do satélite do CIBERS 4A, desde 2018, que foi quando foi provida a primeira imagem, que é essa avermelhada aqui, uma inundação na Venezuela. Tá? Essas informações todas, na verdade, você pode acessar o endereço da Carta Internacional e você tem acesso a todos os mapas que foram produzidos pela Carta. Pode ser feito download lá nesse site. Depois eu lembro de colocar o link aqui em algum lugar. Tá? Então, a Carta Internacional, na apresentação, o Rafael já falou bastante coisa. O INPE é parte da Carta desde novembro de 2012. A ideia era, a partir de 2013, começar a fornecer imagens do CIBERS 3, mas o CIBERS 3 deu aquela falha no lançamento. E depois, então, ficamos esperando o lançamento do CIBERS 4 e a operacionalização dele, o comissionamento dele. Então, na prática, somente em 2018 começamos a prover as imagens do CIBERS 4. Depois, com o lançamento do 4A e do Amazônia 1, também esses satélites começaram a ser utilizados. Hoje, então, temos mais de 450 imagens providas. Uma verdade aqui também é que, como vocês viram, existe uma quantidade muito grande de satélites, obviamente diferentes filosofias comerciais, públicos ou não, alguns com capacidades de resolução espacial muito maiores, melhores, né, do que as do INPE, com alguns esquemas de provimento de imagem muito mais, entre aspas, profissionais, entre aspas não, né, profissionais do que em relação ao INPE provém. Então, o fato de nós conseguirmos que
usuários de outros países, como na Índia, na Rússia, no Japão, na África, eles usem as nossas imagens, já é um fator bem estimulante, vamos dizer assim. Então, dentro do esquema da carta, então, né, no Brasil, as ativações aconteceram em 17 ocasiões. No momento, temos uma ativação acontecendo, que é para inundação lá no Acre. O rio, esqueci o nome do rio que passa lá, na fronteira do Acre, e passa por Rio Branco também. Esses rios, então, eles estão acima da cota, agora já estão reduzindo, mas com imagens do satélite. Então, nós conseguimos ver as áreas atingidas, principalmente nas cidades, Basileia, Rio Branco e mais alguma lá que eu não coloquei nessa transparência, mas dá para ver ali depois na página da carta, se vocês quiserem. Então, quem faz a ativação da carta no Brasil é o SENAD, que é da Defesa Civil Nacional, e eles, em geral, também já têm a capacidade de processar essas imagens, mas, na maior parte das vezes, nós aqui também, alunos do SERE, inclusive, né, da pós-graduação em sensoramento remoto, da CAP, não sei se alguém já contribuiu, mas eles também podem contribuir, então, processando essas imagens e gerando as imagens para a carta. Da próxima vez que nós tivermos ativação, vamos tentar lembrar de oferecer aí para alunos da CAP também, se quiserem participar e produzir alguns mapas. Bom, então, voltando um pouco à questão dos cibers, né, como é que nós atendemos esses chamados? Como eu tinha mostrado naquelas transparências anteriores, o tempo de revisita normal para os sensores de 20 metros, como a MUX, ou a PAN, ou a WPM, é quase de um mês. Então, não dá para ficar esperando um mês para responder um desastre. Então, necessariamente, ou na maior parte das vezes, nós utilizamos, então, a capacidade de apontamento, ou do espelho, ou rotacionando a plataforma, no caso do Cibers 4A. Para o Amazônia 1, nós provemos, ele só tem a imagem do WFI, então provemos as imagens do Amazônia 1. Então, dessa maneira, nós colocamos, então, ou nós programamos o satélite para um ângulo de espelho que cubra a área de interesse ou um rolamento da plataforma para a área de interesse. Então, existe um mecanismo no centro de controle de satélite que faz, então, a programação da aquisição e também da utilização do gravador de bordo e o posterior playback desse gravador de bordo quando passa sobre a estação de Cuiabá, que é onde nós recebemos as nossas imagens. Então, só para relembrar ali, os espelhos nos Cibers 4, de mais ou menos 32 graus, na manobra em roll desculpa, ali é roll, não é roll, né? Roll com 2 L's ali, é rolamento, né? O rolamento da plataforma do Cibers 4A e do Amazônia de até 16 graus de cada lado. Isso permite, então, uma revisita para o Cibers 4 de 3 a 5 dias, para o Cibers 4A de 3 a 5 dias. Não é revisita, é quantos dias, o máximo de dias para eu ter uma imagem para responder aquele desastre. Então, eu consigo responder a um desastre, a um pedido de imagem em, vamos dizer assim, até 5 dias do acontecimento daquele desastre. O tempo, né, ou a maneira como isso acontece, eu vou mostrar usando esse exemplo aqui do ciclone no Equador, o mesmo ciclone no Peru, mas por questões de usuário autorizado de cada país e os mapas de interesse de cada país serem diferentes, são 2 diferentes usuários autorizados, mas aproveitando as mesmas aquisições. Nesse caso aqui também não é um exemplo ideal, porque nós demoramos bastante para fazer a programação das imagens de satélite, mas esse desastre, então, ou essa ativação, né, aconteceu dia 11 de março,
no Equador e 13 de março no Peru. De que maneira que isso entra no esquema da carta. Então, acontece o desastre, o usuário autorizado faz o pedido das imagens, ou ele informa o tipo de desastre. Esse pedido é verificado se ele é válido inicialmente. Uma vez que ele é válido, então, esse Emergency On-Call Officer aqui, a gente chama ele de ECO, né? O ECO é quem faz, então, a escolha de quais satélites que ele vai pedir e para quais diferentes áreas. É lógico que o usuário autorizado, a primeira coisa que ele tem que colocar, quais são as áreas de interesse dele. Uma vez que esse pedido é feito, as agências que são membros da carta, então, programam seus satélites e entrega, uma vez que essas imagens estão disponibilizadas, entrega para um gerente de projeto, que é, então, nomeado pela carta para tomar conta dessa ativação. E os value adders, né, são os especialistas que podem transformar a imagem em produtos, entram em ação para processar essas imagens e entregar as imagens processadas na forma de mapas ou polígonos ou página web, né, para o usuário final. Tudo sob a coordenação do gerente de projeto. Então, para o caso do desastre no Peru, no Equador, aqui está uma foto mostrando a área inundada, eu acho que isso aqui é no Peru. O usuário autorizado fez o pedido. Esse pedido foi feito, então, às 0h UTC do dia 12, o desastre no dia 11, o pedido às 0h UTC do dia 12. Esse pedido é recebido aqui, então, recebido aqui pelo ODO, e depois o ECO, então, manda os pedidos para as agências membros. Aqui, nesse canto, está o pedido, então, feito para o INPE. Está pequenininho aqui, mas está pedindo para programar, então, o Cibers 4 PAN o mais rápido possível naquela área de um polígono definido que está nesse mapinha aqui de baixo também, que está meio pequenininho para poder enxergar tudo. Tá? Imagem mais recente possível, mas também entregar aqui a mais recente possível. Aqui embaixo está pedindo também do WPM, a mesma forma, o mais rápido possível, e, além disso, em geral, também vem aqui o pedido para as imagens de arquivo. Porque, no caso de desastre, né, o exemplo dessa inundação, nós queremos saber onde é o curso natural do rio, por exemplo, e onde é realmente a área inundada, ou onde tem um lago, por exemplo. Então, não podemos marcar a área inundada como sendo a área do curso natural do rio. Então, por isso é importante também ter as imagens sem a inundação para poder visualizar isso na tela. Uma vez que esse pedido foi recebido aqui no INPE, nós, então, simulamos pela órbita do satélite quando será a próxima passagem sobre os alvos de interesse pedidos, então, pelo usuário autorizado. Então, nesse caso, como eu disse, não é o melhor exemplo. Na verdade, demorou só para passar uma outra aqui, mas a primeira análise aqui indicou, então, que no dia 14 de março e no dia 16 de março, para o 4A e para o 4, passaria, então, sobre a região do alvo, só que, por alguma razão que eu não lembro mais direito, foi só feito, então, a gravação na próxima passagem sobre o alvo, no dia 19 e no dia 20. Tá? Aqui, no dia 19, esse mais 9 aqui indica, então, o rolamento da plataforma, desculpa, esse aqui é WPM mesmo. Esse aqui é 9 graus, então, é o rolamento da plataforma do 4A para poder fazer a visualização dessa área. Tá? Foi feita, então, essa aquisição no dia 19. A imagem adquirida, ela está aparecendo aqui na caixinha de baixo, e a imagem, então, é entregue para os value adders. Aqui o exemplo não é da imagem do Cibers, mas aqui, então, você tem um exemplo de um produto entregue no dia 22 de março com o mapa. É lógico, como eu falei, né, o primeiro mapa que foi entregue aqui para o usuário final não foi no dia 22, foi muito antes. Teria que dar uma olhada lá
na plataforma para ver quando foi essa imagem, mas, em geral, então, a carta consegue entregar um produto para o usuário final aí entre 24 horas, não digo, mas umas 48 horas para frente, você consegue já entregar algum produto para o usuário final. Nós tivemos aqui o caso foi de Mariana. De Mariana, aconteceu aquele desastre em Mariana, nós conseguimos entregar em praticamente 24 horas um produto para a Defesa Civil, que foi bastante importante também. Mas isso porque as coisas encaixaram muito bem naquele evento. Só para completar, então, esse mapa, essa aquisição, aqui eu aproveitei a página do dashboard da carta para mostrar, então, as imagens que estão disponibilizadas aqui do Amazonas Cibers 4, 4A. Você seleciona elas e mostra somente aqui. No caso do 4A, daquela aquisição feita, está aqui, e eu pedi para visualizar as aquisições que foram feitas, que caem aqui exatamente sobre um dos alvos, né? Então, um dos problemas principais aqui que a carta cobre bem é porque você tem uma quantidade grande de satélites, então um satélite consegue cobrir um alvo, outros satélites conseguem cobrir outros alvos. Agora eu vou mostrar para vocês o evento, então, de São Sebastião, só para mostrar como que isso também, usando as imagens do Cibers 4A, a resposta, então, a esse evento de São Sebastião, que foi agora, então, no final de fevereiro desse ano. Aqui em cima, então, tem o pedido da ativação da carta, feito às 8 horas da noite, na verdade, aqui, isso aqui não é o horário UTC, e depois, então, foi feito o pedido, então, o ECO aceitou essa ativação, e depois, então, começaram a receber as primeiras imagens. Deixa eu ver se aparece lá para baixo depois, eu mostro para vocês. Mas aqui está mostrando, então, todos os pedidos de imagens sendo feitos para a agência da Venezuela, para o francês, para o chinês, para o argentino, para o canadense, para o alemão, todos feitos aqui em torno das 0 horas do dia 21 de fevereiro, ou seja, ali algumas horas depois de que esse pedido foi feito lá pelo Senad. Então, aqui, o usuário autorizado é o Senad, o usuário final também é o próprio Senad, e aqui o serviço de eco feito aqui pelos ingleses, o gerente de projeto é o próprio Senad, e aqui embaixo aparecem, então, os produtores de valor agregado, que, por coincidência, aqui, o meu nome está aqui em primeiro, porque eu ajudei a processar algumas dessas informações. Aqui na parte de baixo aparecem, então, alguns dos produtos que foram gerados, os mapas produzidos para cada um desses lugares, e nessa outra parte aqui, as áreas de interesse. Então, aqui está mostrando como área de interesse toda a parte do litoral norte do estado de São Paulo, até a divisa do estado, com áreas com prioridade mais alta em São Sebastião, litoral sul de São Sebastião e centro de São Sebastião, mais a proximidade aqui de Ubatuba. Na verdade, para esse evento em Ubatuba não teve nada que pudesse ser visualizado com as imagens de satélite. A imagem, então, adquirida no dia 1º de março do Cibers 4A, WPM. Antes disso, tivemos sorte de ter uma imagem no dia 24 de fevereiro, que era o dia da passagem sobre essa área. Então, a gente tem a imagem do dia 24, só que a imagem do dia 24 tinha muito mais nuvens do que essa. Então, nós programamos um ângulo de espelho, uma rotação da plataforma de 5 graus para olhar, então, essa área do desastre
vocês podem ver aqui, tudo isso que está rosado aqui são os deslizamentos de terra no litoral próximo à Barra do Saí e a Juqueí, que provocaram a maior parte das mortes desse desastre. Então, aqui embaixo só está mostrando, né, a alteração que foi feita na programação do satélite, pedindo, então, para fazer uma alteração na aquisição feita às 13 horas do TC do dia 1º de março, para ele olhar, então, em 5 graus na direção oeste, esse menos é olhar na direção oeste. Tá? Todas as câmeras sendo utilizadas, olhando para oeste, de modo que você, então, a gente conseguiu, então, adquirir essa área onde estava mais atingido pelos deslizamentos de terra. Aqui estão alguns detalhes das áreas nessa imagem do dia 1º de março. Eu vou dar uma mostrada um pouco melhor mais para frente, qualquer coisa eu volto de novo aqui. Esses aqui, então, são alguns produtos que foram gerados nessa ativação. Na verdade, como tinham um time grande de pessoas produzindo e uma quantidade grande de imagens, Pleiades é francês, Worldview é americano, Pleiades, Alus 2 é japonês. Então, uma quantidade grande de imagens e um time grande de produtores de valor agregado, foi possível gerar uma quantidade bem grande de imagens aqui. A primeira aqui, lá de baixo, mais vermelhinha, foi uma que eu produzi. E também foram produzidos, então, esses dados com as cicatrizes dos deslizamentos, né? Exemplo aqui, então, usando a imagem do francês Pleiades, aonde então foram mapeadas as áreas próximo à praia de Juqueí, e aqui é a Praia Preta, se não me engano, que é o nome dessa praia que está aqui também, que tem não foi afetada, mas esse morro aqui atrás está bem afetado. Este é da Barra do Saí, também imagem Pleiades, e aqui também mostrando, então, a utilidade das nossas imagens do Cibers 4A, como sendo a imagem do antes, mostrando onde haviam habitações que foram danificadas. Tá? E o produtor desse mapa aqui ainda indicou, por meio dessas bolinhas, todas as habitações, as construções que foram danificadas por esses deslizamentos de terra aqui. Este é um outro detalhe da mesma área, em Barra do Saí. Aqui foram onde a maior parte das pessoas morreram, se não quase todas aqui, 99% foi nessa área aqui. Com imagem Pleiades, também. Essa Pleiades, se eu não me engano, não, todas do dia 23 de fevereiro. E essa daqui também, com detalhe. Essa daqui mostrando a imagem, então, do Pleiades do dia 25 de fevereiro. Onde estão as ruas mais avermelhadas é onde teve corrida de lama, e as áreas de vegetação que estão avermelhadas são as áreas onde aconteceram os deslizamentos. Isso daqui, então, na praia de Juqueí. Essa daqui é a imagem, é uma imagem Cibers 4A WPM, 8 metros de resolução, da parte do litoral, do centro do litoral sul de São Sebastião, mais Caraguatatuba aqui, de julho do ano passado, que a gente usou, então, para comparar com a imagem de 1º de março, aonde então, dá para ver as áreas onde aconteceram deslizamentos. Pode ter áreas aqui, né, que estão avermelhadas, mas que elas são avermelhadas porque já tinham sido desmatadas, ou a vegetação foi tirada antes da ocorrência do desastre. Então, é para isso que nós precisamos ter a imagem do antes também. Aqui já a imagem de julho do ano passado, com as cicatrizes extraídas, então, pelo grupo de produtores de valor agregado. Nesse tipo de atividade, como a resposta tem que ser rápida, e tem muitas pessoas, em geral, não usamos processamento de imagens ou algoritmos de extração de feições,
mas é mais rápido você chegar lá e desenhar esses polígonos. Então, esses polígonos foram todos desenhados à mão em cima das imagens. Tá? Essa daqui é a imagem da parte mais próxima ao centro de São Sebastião. A praia que está à direita da imagem aqui é a praia de Guaicá, e para cá é Toque-Toque pequeno, é onde começam a aparecer, então, os primeiros deslizamentos de terra. Uma coisa que eu não falei nesse caso é que o CEMADEM tem os pluviômetros nessa área, e o que acontece é que ali, próximo a Juqueí, o volume de água que choveu na madrugada do dia do desastre é 2 a 3 vezes maior do que no entorno. E aqui é uma região do entorno onde começa a ficar um pouco mais alto a precipitação. Eu não tenho esse número, eu tenho esse número no meu computador aqui, mas não coloquei na transparência. Mas aqui começa, então, a aparecer as primeiras cicatrizes, comparando o antes com o depois. Todas as que estão em vermelho, então, são as cicatrizes do... Eu não sei se mexendo muito rápido aí, talvez a rede não deixe ele ver bem, né? Deixa eu ficar um pouquinho mais devagar aqui. Imagem do antes e a imagem do depois. Tudo que está em vermelhinho aí é porque aconteceu algum tipo de deslizamento. Para quem conhece essa estrada ali, ó, o primeiro ponto que está aqui é onde tem a cachoeira do Toque-Toque. Então, eu não passei lá depois do desastre, mas provavelmente ali uma boa parte da vegetação próximo à cachoeira, ela foi destruída por esse quantidade grande de água, provavelmente com lodo que desceu aqui. Também pode ser visto aqui a quantidade de lodo que chegou através da drenagem, na diferença da cor da água antes, em julho, e essa imagem em 1º de março. E outros deslizamentos aqui na parte do morro, mas, felizmente, né, não tem nenhuma construção próxima a esses deslizamentos. Na próxima imagem, na próxima área aqui, já começa, então... Vem para cá. Na próxima imagem aqui, deixa eu ver se eu estou fazendo mesmo. Não, tá. Na próxima imagem aqui, eu já estou Boiçucanga, Maresias. Posso ter me confundido, ou estou meio descalibrado, mas isso aqui do lado direito da imagem é Maresias e o centro-esquerda é Boiçucanga, e aqui do lado de cá é Camburizinho. A imagem, então, depois do dia 1º de março, aparece, então, também várias... estou do lado errado, desculpa. Aparecem, então, várias cicatrizes de deslizamento de novo, agora, algumas delas próximo a algumas habitações, mas basicamente afetando só por corrida de lama nessas áreas. Então, comparando o antes e o depois, vou fazer um pouquinho mais devagar, o antes e o depois, vários deslizamentos caindo sobre a estrada, né? Então, trechos foram interrompidos aqui na estrada, a própria drenagem com cor bastante barrenta aqui, indicando a quantidade de sedimento que chegou na drenagem, e também aqui, ao longo da continuação da estrada, vários deslizamentos aqui afetando a estrada. Continuando a caminhada aqui, né? Então, chegando Boiçucanga, Barra do Saí, e agora esqueci a outra praia do lado ali, uma concentração grande de deslizamento aqui também na Barra do Saí, no morro aqui na Barra do Saí. Ops. Essas, então, são imagens do Cibers 4A, com 8 metros de resolução. Eu nem fiz a fusão das imagens para ficar em 2 metros de resolução, porque para essa área grande aí nem precisa melhorar a resolução, dá para ver as cicatrizes dos deslizamentos, mesmo em 8 metros de resolução. Na sequência aqui, então, chegando em Juqueí, e na Barra do Saí, aqui, então, é onde tem a maior concentração de deslizamento,
nesse morro aqui, entre a Barra do Saí e o Juqueí. E aqui na Barra do Saí, nessa região aqui, é onde aconteceram, então, os maior número de vítimas, exatamente por causa da ocupação no pé do morro aqui, que tem, né, que tem nessa área aqui. Este outro morro, também sem habitações, mas a quantidade, proporcionalmente aqui, as áreas deslizadas aqui são bastante grandes. Então, esta região aqui, no Juqueí, é onde está o pluviômetro com a maior quantidade de chuva acumulada nesse dia, aí, chegando aí provavelmente em torno entre o início da noite e amanhã do dia seguinte, aí chegando quase em torno de 600 milímetros de chuva nesse pluviômetro. A imagem do antes, imagem do depois. Fácil de obter as cicatrizes, só de comparar as duas, e essas cicatrizes, então, digitalizadas em formato vetorial, colocadas sobre a imagem do dia de julho do ano passado. A imagem do dia 24 de março já mostrava para a gente, então, não precisaria esperar essa imagem aqui do dia 1º de março para ver, então, o estrago feito aqui na própria imagem do dia 24 de março, já dava para ver as áreas de deslizamento nessa área. Então, nós poderíamos ter extraído as imagens dessa área, essas cicatrizes, em cima da imagem do dia 24, mas a imagem do Pleiades chegou 2 dias antes, com uma resolução espacial melhor, então ela foi utilizada para gerar essas cicatrizes. Para completar, né, alguns outros exemplos de uso das imagens CIBERS para outros tipos de desastre, este daqui foi um derramamento de óleo devido a um navio cargueiro, se eu não me engano, que pegou fogo ali na costa do Sri Lanka. E essa imagem, então, é de dezembro de 2021, aonde a imagem de 10 metros de resolução do CIBERS 4, adquirida, então, no dia 10 de junho, não é 12 ali, está invertido o ano e o mês ali. No dia 10 de junho, essa imagem foi adquirida, e eu fiz um contraste e postei, então, essa imagem lá na carta. A NOAA, né, que é o serviço americano, que uma das partes dele é de fazer mapeamento de poluição por óleo, inclusive no mar, eles pegaram essa imagem, então, e geraram esse mapa, mostrando, então, que existe vazamento de óleo desse navio e que ele ainda continua pegando fogo, porque a parte azul, que eu espero que vocês estejam conseguindo ver aqui, indica a presença de fumaça nesse navio. E interessante é que eu deveria ter recortado e colocado aqui, mas o governo do Sri Lanka, no dia anterior, tinha falado que, no dia anterior, que eu digo no dia 9 de junho, tinha falado que o navio já tinha afundado, que não tinha fogo e que não estava mais vazando óleo. E aí a imagem do dia 10 desmentindo, então, essa informação. O outro tipo de desastre que nós podemos usar as imagens, principalmente do WFI, porque as áreas atingidas são muito grandes, são de incêndios florestais, né? Então, isso daqui é em Córdoba, na Argentina, uma imagem WFI do CIBERS 4, em setembro de 2020, foi usada, então, pela própria CONAI, que é a Comissão Nacional de Atividades Espaciais da Argentina, pegando a imagem do CIBERS 4 e processando ela para mostrar as áreas, então, queimadas por esse incêndio. Essa outra imagem aqui é produzida, então, pelo Instituto de Tecnologia, Universidade de Hiroshima, aqui, né,
produzindo, então, usando imagens do Cibers 4 MUX, comparando com a imagem do satélite da Agência Espacial Europeia Sentinel-2B, para ver e mostrar, então, as áreas inundadas por causa desse tufão, né, que passou por lá em outubro de 2019. Então, imagens Cibers 4 sendo utilizadas em comparação com a imagem da Agência Espacial Europeia, produzido ali, então, pela Universidade em Hiroshima, no Japão. Essa outra imagem aqui também é de uma inundação no Sudão, produzido pela Universidade de Bonn, na Alemanha, mostrando, então, áreas inundadas, usando o sensor Cibers 4. Aqui não fala o sensor, mas eu acredito que seja ou MUX ou WFI. Pela resolução aqui, provavelmente deve ser a imagem do MUX. E a imagem de uma inundação na Rússia, usando a imagem do WFI, a mancha de inundação extraída lá pelos russos, colocado, então, sobre uma imagem de alta resolução do satélite Canopus, que é um satélite russo, mas com a mancha de inundação extraída, então, do sensor AWFI do Cibers 4, isso em junho de 2019. E esse aqui é o exemplo, então, de Brumadinho, em 2019 também, aonde a imagem do Cibers de outubro de 2018, comparado com a imagem de 29 de janeiro de 2019. Nesse caso aqui também, né, a passagem do satélite foi bem... tivemos sorte, né, de passar poucos dias depois do desastre e conseguindo mostrar bem em vermelho aqui todas as áreas atingidas pelo material do rompimento da barragem. E esse aqui é a primeira imagem onde o WFI foi usado, em 2018, né, pelos venezuelanos, produzindo, então, esse mapa das áreas inundadas em azul mais escuro e em cian, na verdade, aqui nas áreas do leito natural do rio, usando, então, duas imagens WFI, do antes e do depois do evento. A imagem do evento aqui de agosto e do antes do evento de janeiro, as duas de 2018. E essa imagem aqui é do Cibers 4A, WPM, de um outro navio com derramamento de óleo. Esse foi nas Ilhas Maurício, que foi em 2020, em agosto de 2020, mostrando, eu acho que só coloquei essa aqui, devia ter colocado a outra com um zoom maior, mas aí já mostrando, então, a imagem fusionada para 2 metros de resolução espacial, permitindo, então, ver bem esse navio que está aí. Nessa imagem também dá para ver bem, mas com o zoom fica mais fácil de ver. Mas essa imagem, então, já é com 2 metros de resolução espacial. Então, em resumo, né, então, temos aqui que já foram providas muitas imagens, 450 imagens, pelo menos, participando de mais de 120 ativações e provendo as imagens do evento e do pré-evento. Para o evento, então, nós fazemos a estimativa, né, de qual é a próxima passagem do satélite que ela pode ser utilizada para responder, prover uma imagem útil para o desastre, sendo que, na maior parte das vezes, então, nós conseguimos responder a esse desastre, no melhor caso, em 24 horas, ali faltou, né? E até 5 dias nós conseguimos entregar essa imagem. Então, para isso, né, para uma entrega em 24 horas, na verdade, pode até ser menos, porque nós podemos tirar direto do nosso catálogo, né? Se a passagem do satélite, isso é uma coisa que ficou faltando falar, nós temos aquisição de imagem em tempo real somente com a estação de Cuiabá. O que é aquisição em tempo real? O satélite está passando sobre uma região e o satélite, naquela região, consegue enxergar
a antena em Cuiabá. Então, ele consegue olhar para a Terra com a câmera e com a antena de comunicação se comunica com Cuiabá e transmite a imagem que está sendo adquirida ao mesmo tempo para a estação de recepção em Cuiabá. Então, isso é aquisição em tempo real. A área coberta, então, por essa aquisição em tempo real para a estação de Cuiabá, cobre uma boa parte da América do Sul. Fica de fora o Equador, o norte da Colômbia, da Venezuela, parte das Guianas, e no sul ali, o sul da Argentina e o sul do Chile. Para as outras áreas do mundo, como essa imagem, como, por exemplo, para essa imagem aí das Ilhas Maurício, a gente usa, então, o que eu mostrei lá no começo, que é o gravador de bordo. Então, para o gravador de bordo, para as órbitas, então, que a gente sabe que não é visualizado pelo satélite, não está na visada da estação de Cuiabá, a imagem é gravada, então, a bordo, e na próxima passagem sobre a antena em Cuiabá, geralmente durante a noite, então, para não conflitar com as imagens adquiridas em tempo real, essas imagens, então, elas é feito um playback desse gravador de bordo e a estação em Cuiabá recebe como se fosse uma imagem em tempo real, mas ao invés de vir o dado da câmera, ela vem o dado do gravador de bordo. Dessa maneira, então, nós conseguimos fazer aquisições de qualquer lugar no globo. Qual o problema de fazer isso? É que os nossos dados eles são só feitos playback quando ele passa de novo sobre Cuiabá. Então, por exemplo, se ele passa sobre as Ilhas Maurício aqui, e essa Ilhas Maurício está meio no limite, né? Ilhas Maurício, eu acho que já não dá para fazer a passagem no mesmo dia sobre a estação de Cuiabá durante a noite. Então, ele vai ter que esperar a próxima passagem sobre Cuiabá. Então, mais de 24 horas, a informação fica dentro do satélite para somente depois de 24 horas, mais de 24 horas, ser baixado na estação de Cuiabá e ser processado. Então, é um caso onde você tem uma demora de praticamente 48 horas entre a aquisição e a entrega dos satélites. Se a aquisição é feita, por exemplo, lá no Japão, eu consigo fazer o playback praticamente algumas horas depois. Então, eu tenho a possibilidade, da imagem adquirida lá no Japão, entregar menos de 24 horas. Se a imagem é adquirida ali no Chile, por exemplo, onde nós não temos visualização, ou lá no Equador, vamos ter que esperar pelo menos 24 horas de novo. Então, nós temos, entre aspas, essa deficiência porque o nosso sistema não foi pensado para responder a questões como essa de desastre, né? Então, o caso do satélite francês, do Pleiades, eles conseguem baixar essas imagens praticamente a toda a órbita, quando ele passa próximo ao Polo Norte, tem estação de recepção lá, e as estações de recepção baixam os dados desse gravador de bordo lá e eles são transmitidos muito rapidamente, enquanto que nós aqui precisamos esperar pelo menos, ou às vezes, mais de 24 horas para poder fazer o playback dessas imagens. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.